boa tarde, boa noite, que a paz do Senhor, como é que vocês estão? Mas tem um tempo bom aqui, chovendo, 3 horas. Não, levantei 3 horas, já estava chovendo. Mas a chuva voltou a pegar de novo direto. Como é que vocês estão? Estão bem? Eu estou bem, graças a Deus. Peço a Deus que abençoe cada um de nós, que vos abençoe sua família, seu trabalho, ter saúde, te dê paz, sabe por quê? Eu sou grato ao Senhor pela vida de vocês, por Ele colocar vocês no meu caminho. Vocês são bênçãos que Deus deixou para mim. Eu admiro o apoio que vocês me dão. Fico muito alegre, muito satisfeito por cada figurinha que vocês mandam. Vocês são bênçãos. Aqueles que não eram para ficar saíram. Hoje era para estar com mais, tirando os que entraram, que vão entrando e saindo, que saíram e que vão entrando. Era para estar mais de 10 mil pessoas. Né? Só ficaram 1.300. 1.332. Eu estou revendo novamente. Já diminuiu um punhado de gente. Mas eu vejo que o que diminui são jovens. São pessoas que vendem, compartilham fotos, tudo, né? E a gente não tem interesse, né? A gente tem que ser sincero. Mas aqueles que têm desejo de amizade, sabiam, mas é perfeito. Talvez não tenha nem desejo de ouvir as mensagens que eu passo, talvez seja até ruim para eles, até porque estão incomodados. Talvez que fique, talvez, né? Talvez não é o que eles querem ouvir, ou querem ouvir pegadinha, aquelas coisas. Mas fica rápido, permanece. Tem para mim uma pessoa lá da África. Quando começou, não vi, eu pensei, não, vai ser pouco tempo. Pelas palavras, porque da África tem muitas pessoas, né? Pelas pessoas, palavras que falaram. Eu pensei, vai ser pouco tempo. Mas não, permaneceu. Tem pessoas que estavam desde o primeiro, tem pessoas que veio depois, tem pessoas novas já. São bênçãos. Assim como vocês daqui do Brasil são bênçãos, Portugal, Espanha, México tinha pouco, saiu todo. Engraçado que eu vi, né? Que tinha 10, 11 pessoas. A maioria era homossexual. Saíram todos. Não tem mais nenhum. Do México, Cuba tinha 2. Saíram também. Cuba. Eram pessoas com outro interesse. E não era do meu interesse. Né? Então, esses saíram. Mas vocês permanecem. Que vai chegando pessoas novas. Tem pessoas que chegam. Antes de ontem eu aceitei uma. Quando foi de manhã, eu fui enviar mensagem para ela que ela não estava. Tem pessoas que não interessam. Tem pessoas que são sinceras. Quando não interessa pelas palavras da Bíblia, ela já sai. Não sai nem. Mandou ser nessa situação. Essa que eu estou falando, ela mandou um oi. Essa eu aceitei antes de ontem. Ontem eu fui enviar mensagem. Ela mandou um oi, falei com ela. Aceitou, né? A solicitação eu estou vendo. São pessoas que pedem solicitação. Então eu enviei a mensagem, explico tudo, como é costume. E à noite ela mandou um oi, eu vi antes de manhã. Aí enviei uma mensagem para ela. Então, a segunda, mandei um bom dia. Era umas 3 horas da manhã, mandei um bom dia. Passou. Depois, no horário de mais ou menos 8, 9 horas, eu passo a mensagem já não
foi mais. Ela já não fazia parte. E assim. Então, mas eu estou aqui para falar do amor de Deus. Eu não estou aqui para brincar, às vezes eu brinco com pessoas. Tem pessoas que eu me abro com elas, tem da minha família. Tem uma pessoa lá da África, Angola, foi a primeira pessoa que entrou no meu que fez parte do meu grupo de amigos, depois de 2019 para cá. Eu brinco com ela, sou sincero também com ela. Coisa que não machuca nem a ela, nem mancha mim. Uma pessoa abençoada, né? Tem pessoas da minha família. E aí nós vamos aumentando em pessoas, diminuindo. Era para ter mais de 10 mil, tem 1.332. Então vamos lá? Soberano Deus, eterno Pai, obrigado pela noite, pela chuva, pelo alimento, pela família que você me deu, tanto a família de santo como a família das redes sociais. Pai, são bênçãos que o Senhor colocou na minha vida. Pai, perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por obra, pensamento e ignorância. Que eu fiz, que eu posso fazer, que eu pensei, que eu toquei, que eu olhei, que desagradou o Senhor, perdoa, sou pecador, sou falho. Porque com fidelidade, na tua misericórdia, não merecimento que eu não mereço. Pai, fala conosco hoje no livro do profeta Jeremias, capítulo 30, versículos 17 e 22. Seja para exaltação, para consolo, para educação. Seja feita a vontade do Senhor e não a nossa. Amém, amém. Antes que eu começar a mensagem, ontem foi um dia, não foi bom para mim. Minha esposa, geralmente, ela fica das 13 até as 15, fica no quarto, descansando. Quando foi às 15 horas, ela mandou meu neto falar para mim que era para mim esperar um pouco, que ela estava passando mal. Falei para o neto, vai lá e pergunta ela o que ela tem 10 anos. Ela está com a mão dormente e a boca dormente. Eu chamei minha filha, ela veio, olhou, pediu pressão, estava 18. Depois veio, olhou, a saturação do sangue também estava alta. Aí pedi chamar minha irmã, que mora aqui do lado. Ela veio, pôs um pouco de paz da língua. A pressão foi para 19. Eu estava sozinho, não tinha como. Eu liguei para minha filha, ela trabalha, só expliquei a situação, ela falou, pai, eu trabalho até às 22h30 hoje. Aí chegou minha outra filha do trabalho, aí levaram ela no médico, normalizou, ontem o banheiro era 10h30, 22h30, frio, mas ficou tudo normal, ela está boa. Hoje ela vai no médico, um retorno que ela teve, que ela tem, problema que ela teve no fígado, passa muito remédio, 7 remédios, cuidado, irmão, com remédio. Vai ter remédio que pessoas indicam, cuidado. Então, ela teve problema no fígado, foi internada por 14 dias, hoje ela tem um retorno. Vamos lá para a palavra? Jeremias 30, versículo 17 e 18. Porque te restaurarei a saúde, e te sararei as tuas chagas, diz o Senhor, pois te chamam enjeitado, dizendo, é Sião, porque ninguém pergunta, porque ninguém já pergunta. Então, Deus sara as tuas feridas, as tuas chagas, os teus machucados, aquele machucado que você tem na alma, ele sara. Porque muitas pessoas, quando você está ferido, está machucado, está passando por luta, te chama enjeitado. Isso aí não, Deus é injeitor, é pecador, é falho. Essas são as feridas que o mundo vai fazer na gente. Pulgar do nosso luta.
Quando fala assim, agora isso é um monte que Deus, mas ele abandonou. Ele abandonou Israel, abandonou esse homem, essa mulher. Não tem mais jeito. Mas Deus fala, ele restaurará a tua saúde, restaurará a tua casa, teu trabalho, tua família. E você será bem-aventurado. Todos vão perguntar para você, não tem interesse em você. No versículo 22, e semeis por povo, e eu serei por Deus. Quando tudo isso acontecer, quando Deus fizer as maravilhas, como Ele tem feito na minha vida e na tua vida, nós seremos seu povo, obedecendo, seguindo seus estatutos e mandamentos, e Ele será o nosso Deus. Essa é a mensagem do profeta Isaías, Jeremias, capítulo 30, versículos 17 e 22. Vamos para o Evangelho, Jesus Cristo, o profeta, o apóstolo João, no capítulo 17, fala assim, a oração de Jesus pelos seus discípulos. A palavra do Senhor fala que nós devemos orar uns pelos outros. O exemplo está aqui, Jesus já nos deu. Orando pelos seus discípulos, orando para que ele não viesse perder, para que Deus desse força, guardasse, que onde ele estivesse, Deus estivesse com ele. Que Jesus viu que eles iam fraquejar após a partida dele, que eles iam, cada um se debandar, que já lá nos profetas falavam, ferirá as ovelhas, e o pastor, e as ovelhas se dispersaram. Jesus disse, sabia que iria acontecer, ele mesmo falou para os apóstolos, quando eu for tomar de vocês vão me abandonar, cada um para o seu canto. Mas Pedro falou, ainda que seja necessário morrer, porque eu morrerei. Eu irei até a cruz por ti. Mas Jesus disse, não, Pedro, você não é forte, você vai me negar. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Então Jesus sabe de tudo, ele sabia de tudo, ele sabe da minha necessidade, da tua necessidade, da minha força, da tua força, do meu pecado. Nosso Deus sabe tudo. Ali é que eles não estavam com, mas conhecia o coração de tudo. Ele sabia como era cada um deles, como ele sabe de nós hoje. Ele sabia que Judas, todo o tempo andando com ele, iria traí-lo. Mas ele não abandonou Judas, ele continuou segurando a mão de Judas. O desejo dele, ele não interfere. Era que Deus, e Judas vendo tudo que ele fazia, que ele viesse a se consertar. Mas o mundo falou mais alto na vida de Judas, amor ao dinheiro, amor ao mundo. Pegou, contaminou Judas dele. Aí o mestre. Jesus sabia de tudo o que ia acontecer. Como ele sabe, o momento, a hora que nós vamos esfriar, que nós vamos afastar dele. Ele sabe todas as coisas. Mas quando ele viu que eles não estavam tão firmes assim, que eles iam fraquejar, ele foi até o Pai e orou para seus discípulos. É o que nós devemos fazer, meus irmãos. Quando nós vemos que um parente, um amigo, um colega de trabalho, ou até mesmo nosso patrão, o irmão da igreja, uma pessoa que está à nossa volta, ele vai fraquejar, nós devemos colocar na mão de Deus. Orar para que Deus abençoe e fortaleça. Para que Deus não deixe aquela vida se perder diante das fraquezas, das tribulações, da luta. Isso é o dever de cada um de nós, apóstolo Tiago. Orar uns pelos outros. O exemplo que Jesus nos deu, ele sendo mestre, Senhor, ele sendo Deus, ele nos deu exemplo. Então é nosso dever orar uns pelos outros, orar por aqueles que estão à nossa volta, aqueles que nos abandonaram, aqueles que estão chegando, aqueles que nos viram as costas, aqueles que nos detestam, aqueles que nos oprimem. Cada um tem a sua oração. Jesus orou para Deus
estar com ele onde ele for, para Deus cuidar dele. Mas ele falou, daquele que o Senhor me deu, não se perdeu. Só o filho da perdição mesmo. Então, em oração é para que Deus faça a vontade dele na nossa vida. Vamos ler algum versículo. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe disse assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste, a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus, verdadeiro Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica tu, ó Pai, junto a ti mesmo. Glorifica-me a tu com aquela glória que tinha contigo antes do mundo existir. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus, e tu me deste. Guardam a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhe dei a palavra que me deste e eles a receberam. E tenho verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. E agora por eles não rogo. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. Eu já estou, eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vos tra... eu vos Eu vou para ti, Pai Santo. Guarda o teu nome aquele que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles, tudo guardava em teu nome. Tenho guardado aqueles que me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Aqui Jesus intercedendo por nós que conhecemos que Jesus veio do Senhor, que Ele deu a vida por nós, que Ele existe desde antes da fundação do mundo, Ele estava com o Pai, e que Ele cuida de nós, tem cuidado de nós todo o tempo junto com o Pai. E Deus deu os que Ele chamou, entregou na mão de Jesus. Jesus está rogando não pelo mundo, ou seja, estão rogando pelas pessoas que estão no mundo, aqueles que escolheram servir Ele em espírito e verdade. Porque como Ele falou aqui, que os que Deus deu a Ele, que Deus chamou, todos estão com Ele e todos sabem que Ele veio do Pai e para lá Ele vai voltar. É o testemunho que nós temos, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mas nenhum se perdeu, só perdeu o filho da perdição. Ele está referindo ao filho da perdição Judas. E conhece muitos outros, né? Então, Jesus orou por nós, não pelas coisas do mundo, não pelo pecado que está no mundo, mas que nos livre do pecado, que nos afaste do pecado, das coisas ruins desse mundo. Porque Deus nos deu na mão de Jesus. E Ele derramou seu sangue em favor de mim e de você. Ele conhece a nossa fraqueza, a nossa dor. Então, Jesus, ele sabia que já estava chegando o momento dele partir e deixar os apóstolos, os discípulos só. Não só, porque sabia que ao ele estar na glória, o Espírito Santo ia Consolador ele descer. Ele sabia que ele ia ficar só um tempo. Quando Jesus foi 3 dias, né?
que Jesus morreu, ficou ali depois ressuscitou, e ele subiu. Enquanto Jesus, nesses quase 3 dias, Jesus ficou no seio da terra, depois subiu, eles ficaram só. Então Jesus pediu que Deus guardasse ele. Deus entregou na mão do Pai. Depois dos 3 dias, ele voltou novamente. Ele voltou. Ficou 40 dias com ele. Ele já estava acompanhado novamente, Jesus estava aqui com ele. 40 dias. Mas quando ele subiu novamente, ele deixou o Espírito Santo. O Espírito Consolador veio. Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo. Ele veio. Esse que nos convence do nosso pecado. Então Jesus amou tanto os seus discípulos, tanto a nós que queremos ser discípulos de Jesus, queremos fazer parte do corpo de Cristo, da oliveira verdadeira, que Ele tem orado por nós. Hoje Ele está à direita do Pai intercedendo por mim e por você. Quando a gente erra, como Ele estava na cruz, Ele pediu, Pai, perdoa-os que não sabem o que está fazendo. Mas hoje nós não estamos tanto assim no tempo da ignorância. Nós sabemos, através das Escrituras, o que é certo e errado. Nós erramos. Mas Jesus continua intercedendo. Olha o amor de Deus, o amor de Jesus por mim e por você. Pecadores, pessoas que muitas vezes viram as costas para o mestre, mas Ele nos ama. Versículo 6. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e eu farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja nele, e eu neles esteja. O tamanho, ó Deus, Jesus colocou o amor no nosso coração para com Deus, sabendo que Ele era filho de Deus, que Ele veio por nós, que Ele sacrificou por mim e por você. E o amor, o mesmo amor que Ele nos amou, Ele colocou no nosso coração para que nós amemos uns aos outros. Amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Essa é a mensagem do apóstolo João, versículo, capítulo 17. Vamos orar, meus irmãos. Soberano Deus, eterno Pai, estamos aqui nessa hora em oração, pedindo ao Senhor, Pai, que nos abençoe, que fortalece teus filhos, que supra as necessidades. Afaste das coisas do mundo, das coisas que desagradam ao Senhor, Pai. Repreenda, Pai, todo mal na nossa vida. Tira do nosso coração todo pecado, todo erro. Toda maldição que foi lançada sobre nós, para que o Senhor venha tirar de si, para todo o poder das trevas da nossa vida. Dá força ao teu filho, à tua filha, dá saúde, restaura o lar, abre porta, Pai, resolve essa causa na justiça, que o Senhor é nosso advogado, Pai. Essa família, Pai, que está sendo destruída por Satanás, Pai, que o Senhor vai restaurar, que esse filho venha honrar o pai e a mãe, como é o primeiro mandamento com promessa, Pai, que venha obedecer, que venha amá-los. Pai, perdoa nossas falhas, nossos pecados, Pai, nos ajuda a fortalecer cada dia mais no Senhor. Em nome de São Jesus, amém. Irmãos, a última profecia da está para se cumprir, a volta de Jesus Cristo, que está voltando. Ele diz que ele virá como um relâmpago, um abrir e piscar de olhos. Ele virá como ladrão sem avisar. Que nós estejamos preparados de dia. Jesus te ama, eu também te amo, fica na paz de Deus. Uma ótima quarta-feira, uma boa noite de repouso, um abraço, irmão Jorge.